Olá, alunos do primeiro ano, espero que todos estejam bem. Me refiro aqui aos alunos que não assistem às aulas ou não puderam assistir, hoje a aula remota, pelo Meet. Então, estou passando aqui para explicar rapidamente o que foi a aula. Claro que as explicações mais detalhadas ficam na aula, Então, eu vou passar aqui rapidamente o que nós discutimos durante a aula e também explicar o que vocês vão fazer como atividade. Então hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021, temos então nossa aula de inglês com o seguinte tema: infográficos. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavrinha aí, infographics em inglês, mas os infográficos são gêneros textuais, é um gênero, um tipo de texto que se caracteriza por mesclar a linguagem visual, o desenho, a imagem, com a linguagem verbal, que são as palavras, Geralmente, os infográficos eles trabalham temas que são de interesse geral, podem trabalhar com assuntos específicos também, temas científicos, mas a intenção é fazer com que o tema, aquele assunto que está sendo discutido, ele seja compreendido de uma maneira bem fácil, que você olhe para o texto e consiga identificar ali através daquelas imagens, podem ser fotos, podem ser gráficos, desenhos, associados a informações científicas, com porcentagens, números. Então, os infográficos hoje eles são muito utilizados, principalmente na educação, na escola. Certamente você já viu muitos infográficos no seu livro didático, porque eles costumam resumir bem um determinado assunto. Aqui embaixo eu tenho uma definição do que é infográfico, que é um conteúdo explicativo ou um tipo de texto explicativo, um gênero textual, que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Então nós vamos analisar aqui dois infográficos nessa aula, O analisamos. Um deles, por exemplo, fala sobre prevenções relacionadas à Covid-19, prevenção à Covid-19. Então você vai ver aqui que ele traz informações científicas de uma forma bem resumida, Então ele resume aqui como você pode se proteger do vírus e evitar a transmissão, através de algumas dicas bem simples, dicas estas sendo associadas aos desenhos, às imagens aqui, aos ícones. Então o infográfico é basicamente isso, é um texto explicativo, um gênero textual, que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Isso garante o entendimento do leitor, mesmo em temas mais complexos, mais difíceis. Infografias costumam conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Então, hoje na internet, por exemplo, você encontra muitos infográficos, como eu disse a vocês, no livro didático e em outros suportes textuais, esse tipo de texto ele ganha cada vez mais espaço pela facilidade com que ele procura abordar temas mais complexos. Como estamos na aula de inglês, nós vamos analisar dois infográficos em inglês, certo? O primeiro falando sobre a segurança nas mídias digitais, nas redes sociais, e o segundo falando sobre, como eu já adiantei aqui, medidas de prevenção contra o coronavírus. Então vamos lá para o primeiro. No primeiro aqui você tem como título do texto a expressão safe book. Este safe book aqui deve fazer você lembrar da rede social, Até porque ele foi colocado aqui com a mesma cor, o mesmo tipo de letra, a mesma diagramação, fazendo lembrar aí o Facebook.
Então, safe book seria a ideia de safe em inglês é segurança, né? Então, a segurança na rede. Como você aí deve se comportar para se proteger utilizando as redes sociais, tá certo? Aí ele então começa falando, mostrando aqui o corpo humano, e dentro desse corpo aqui ele mostra algumas palavras que são palavras-chave, né, para você entender. Então lá na cabeça tem think. Será que você lembra desse verbo em inglês? Think em inglês é pensar. Então pense. Depois você tem friends, amigos. Palavra essa que é muito comum nas redes sociais, né? Ah, eu tenho tantos amigos. Mas será que são amigos mesmo? Eu deixo aqui a reflexão, né? Depois eu tenho a palavra kind, que a gente pode traduzir aqui como bondade ou gentileza. Depois eu tenho password, que é senha. Quando você joga aí algum jogo online, geralmente aparece, né? Password é a senha que você tem para acessar aquele jogo, aquela fase do jogo. Depois você tem privacy, que é privacidade. E por último é a palavrinha hurt. Hurt em inglês é machucar, é fazer mal. Então nós vamos ver que é possível também acabar se machucando, se prejudicando com o uso inadequado das redes sociais, tá certo? Então eu gostaria que vocês repetissem comigo aí essas palavras. Think, friends, kind, password, privacy e hurt. E aí, você está vendo que cada uma dessas palavras está sendo direcionada aí para uma seta, né? Por quê? Existem dicas aí relacionadas a cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, ao think, que é a cabeça aí, pensar. Aí ele sugere que você deve think before you post. Think before you post. O que isso quer dizer? Pense antes de postar. Então não poste alguma coisa na internet sem antes pensar bem naquilo que você está postando, né? Nas possíveis consequências que aquilo pode trazer para você. Muita gente aí se arrepende do que posta, né? Imagens inadequadas, comentários, e aí depois a consequência vem. Uma vez na rede, sempre na rede, né? Então muita gente se aproveita desse tipo de postagem para se vingar ou coisa do tipo. Então muito cuidado. Relacionado à palavra friends, aí nós temos aqui only connect with friends. Você já sabe que friends é amigos. Então, only connect with friends. Apenas se conecte com amigos. Em outras palavras, ele está pedindo aqui para você evitar o contato com desconhecidos nas redes sociais, né? Principalmente nas redes sociais, porque é muito fácil você se passar por outra pessoa, né? Você fingir uma determinada situação, se passar por uma outra intenção. Então, muito cuidado aí com os amigos nas redes sociais. Quando ele mostra aqui kind, gentileza, então ele diz assim, be kind to others. Be kind, lembra do verbo to be? Be é isso daí, ó. Ser ou estar. Então aqui ele está dando o conselho para que você seja. Be kind, seja bondoso com os outros. Seja gentil com os outros nas redes sociais. Depois aqui, password, que é a senha, aí ele diz, don't share your password. Don't share your password. Ou seja, não compartilhe sua senha. Ou suas senhas no plural, né? Aí nós temos agora privacy. Keep your settings private. Keep your settings private. Mantenha suas configurações privadas. Isso é importante, né? Ou então, permita que somente pessoas que você conhece possam ver aquilo que você posta. E por último, o hurt, que é o machucar, né? Ele diz aqui, don't be hurtful towards others.
Don't be hurtful towards others. A gente poderia traduzir isso como não magoe os outros, procure não ferir os outros através das suas publicações, certo? E aqui no final do texto, ele ainda mostra o que pais e professores devem fazer, o que os amigos devem fazer, os amigos virtuais, né? E por último, o que geralmente as pessoas que fazem bullying costumam fazer nas redes sociais e o que você deve e não deve fazer com pessoas assim, tá certo? Então aqui, parents and teachers. Parents and teachers. Então são pais e professores. Aí ele diz aqui o que esses devem fazer, tá certo? Se você tiver a curiosidade aí depois, você traduz aqui. Friends, don't stay silent. Ó, vejam que o don't, a mãozinha tá para baixo. Isso indica que é uma negativa, uma negação, né? Então, amigos, não fiquem em silêncio. Don't stay silent. E quando a mãozinha vai para cima é o do, ou seja, faça. Help your friend, ajude seu amigo. Report the bully, então denuncie o bullying. Tell your parents, diga aos seus pais. Tell your teacher, diga aos seus professores. E em relação ao bullying, ao valentão, né? Aquele que gosta de zombar dos outros na internet, então você não deve, don't respond, não responder a essas pessoas. E você deve o quê? Save what they say, salve o que eles falam, porque isso pode ser usado a seu favor depois. Unfriend the person, então desfaça a amizade se é alguém que está lhe fazendo mal. Block them, bloqueios. Tell a friend, diga a um amigo. Tell your parents, diga aos seus pais. Report the person, denuncie a pessoa. Então o primeiro texto é esse aqui, tá certo, pessoal? É o infográfico falando sobre medidas de segurança nas redes sociais, na internet, SafeBook. O segundo infográfico é bem simples, ele vai mostrar aqui algumas medidas de prevenção contra a Covid-19. Então aqui ele mostra, primeira ação, wash your hands often. Wash your hands often, ou seja, lave suas mãos frequentemente. Wash your hands often. Aqui em cima nós temos wear a face mask. Wear a face mask. Use uma máscara. Wear a face mask. Depois, sanitize constantly. Sanitize constantly. Higienize constantemente aquilo que você toca, aquilo que você pega. Sanitize é o verbo limpar, certo? Higienizar. Aqui embaixo nós temos avoid close contact. Evite contato próximo. Daí o conceito de distanciamento social. Avoid close contact. Avoid crowded places. Avoid crowded places. Evite lugares aglomerados, com muita gente. Desse lado aqui nós temos ainda stay at home. Fique em casa, sempre que possível. Ah, professor, home em inglês não é house. Desculpa, casa em inglês não é house, não. Pode ser também, tá certo? Nesse caso aqui, a ideia de lar, de ambiente familiar, é home, tá certo? O house se utiliza mais quando a gente está se referindo à casa como algo da construção, né? Algo concreto. Aqui a gente está falando do conceito de lar, certo? E por último, cover coughs and sneezes. Cover coughs and sneezes. Cubra tosses, né? E espirros. Então sempre que for tossir ou espirrar, cobrir com a mão para não infectar outras pessoas, tá certo? Às vezes até com uma simples gripe mesmo, você espirra ou tosse perto de uma pessoa e aí você pode transmitir aquele vírus da gripe. Então, pessoal, é isso. Os infográficos, como eu mostrei aqui a vocês e falei também na aula, né, são textos
que mostram um assunto e procuram resumi-lo de uma forma mais fácil através de imagens, de frases, de dados relacionados a essas imagens, tá certo? Depois disso, vocês vão responder essas 3 questões aí. Escolha 3 pontos dos infográficos 1 e 2 para fazer a tradução em português. Então, você vai pegar 3 daqui. Peguei 3 ou 2? Escolha 3 pontos, é 3. Você vai escolher 3 pontos desse aqui para fazer a tradução. 3 setinhas dessa e 3 dessa daqui, do texto de baixo, certo? E vai fazer a tradução em português. Segundo, qual das ações recomendadas você julga mais importantes em cada um dos infográficos? Então, qual dessas ações aqui presentes no infográfico 1 e no infográfico 2 você julga as mais importantes? Você vai escolher uma aqui que você considera mais importante para a segurança digital e uma aqui que você considera mais importante para prevenir o coronavírus. Terceira e última questão, em quais situações utilizamos as expressões do e don't presentes ao longo do texto 1? Então aqui no texto 1 foi utilizado o don't e o do algumas vezes. Então você vai tentar explicar quando é que usamos don't ou para que serve don't e do, certo? É isso que vocês vão fazer, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem então entrar em contato aí no privado. Espero que todos consigam responder, tá certo? Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.